eu não tinha vocação para ser crente. Eu não tinha vocação para ser crente. Então foi uma situação que me levou, então, eu tomar essa posição. E se eu não tivesse ido na Igreja Sede, eu acho que eu não iria em outra. Com certeza, a Igreja Sede teve um papel muito importante, né, se não mais importante na minha formação. A mensagem da pastora Cida, onde pregando ela citou uma frase que marcou, né? Eu diria que foi o ponto principal. O Evangelho Quadrangular foi justamente onde houve a condição de eu dar um salto na condição do crescimento espiritual. Foi através da minha mãe. A minha mãe que, como tantas e tantas mulheres, tinha uma vida atribulada, uma vida sofrida na sua família. E ela soube de um trabalho que o pastor Jair Gomes Nogueira estava fazendo na cidade de Aracaju, ali justamente na Praça dos Expedicionários, onde a igreja, graças a Deus, está hoje, voltou para lá. E foi um trabalho de libertação que ele começou na praça, exatamente na praça mesmo, ao ar livre. Ele convidava as pessoas oprimidas, as pessoas que estavam com problemas familiares. E minha mãe ouviu esse convite, esse apelo, e creu no seu coração de que Jesus podia fazer uma obra e começou a frequentar essa corrente de libertação na praça e começou também a me levar, né? Eu passei a frequentar com ela, ainda bem pequenininho. E naquela época a igreja era uma igreja assim, não tinha uma estrutura assim, podemos dizer assim, que pudesse acolher bem os visitantes. Nós ainda vivíamos nessa época, né, de 85. Ainda era aqueles bancos feitos com material de construção bruto e era algo muito sofrido. Nós não tinha acesso ali, porque era na Avenida São Paulo, não tinha acesso, era uma rua praticamente sem saída. Era muito assim triste para nós enfrentarmos aquela situação naquela época. Mas, por outro lado, era uma igreja abençoada, era um pastor que realmente tinha amor pela obra e nós estávamos ali para lutar e vencer essa grande batalha. Como uma igreja simples, uma igreja humilde, mas que, na verdade, já buscava, né, o crescimento de alguma maneira, buscava a sua ascensão. Hoje, graças a Deus, o crescimento social da Igreja Quadrangular é algo estratosférico, né? Incomparável em relação a antes. A igreja realmente está num período de pós-modernidade e eu vejo que a igreja atingiu a sua meta. Naquele tempo o povo era simples realmente, cada um buscava apenas congregar, né? Era um tempo diferente do que é hoje, entendendo que aquele tempo foi vivido como deveria ser e hoje está sendo vivido também da maneira como Deus espera que seja. O que me marcou ali na igreja sede foi a chegada do pastor Luiz Antônio àquela igreja. Porque quando eu cheguei ali era o pastor Sérgio Albalski. Quando o pastor Sérgio Albalski chegou ali e quando ele estava para ir embora de Sergipe, e ele disse: olha, tá vindo aí um pastor muito abençoado e eu estou profetizando para essa igreja, Deus está me falando no meu coração que esse pastor que está vindo para Sergipe, essa igreja, o ministério dele vai crescer aqui e muito, essa igreja vai crescer, vocês vão ver coisas aqui tremendas, coisas extraordinárias acontecer nessa igreja. Essa igreja vai fazer uma história assim, ao qual muitos vão até duvidar hoje, mas vai ver o agir de Deus mais à frente. E quando ele falou aquilo, eu confesso que eu não acreditei muito. Digo, não, ele está querendo nos confortar, porque ele está indo embora. E quando eu vi o pastor Luiz Antônio chegar, o pastor Luiz Antônio franzininho ali, magrinho, aí eu fiquei no meu coração, eu digo, é esse daí que vai mudar a história de Sergipe? E um fato que me marcou foi naquele quartinho, naquela sala, pastor Eliseu, quando se reuniu ali 8 pastores e a sala
mal cabia os 8 pastores, e eram só 8, né? E o pastor chegando com todo aquele pique, já promovendo mudanças, já se desfazendo de bens para poder investir na obra, ainda chegou a dizer o seguinte: tenha um pouquinho de paciência. Essa frase para mim me marcou, porque ele já estava fazendo tanto e ainda pediu paciência para a gente. Ele mal acabava de chegar e já estava provocando uma mudança assim significativa, mas pedindo paciência. Isso de alguma maneira me tocou, me marcou. E ele dizia sempre para mim, em algumas reuniões que tivemos, ele dizia: regace as mangas. Então ele mandava arregaçar as mangas. E eu ficava naquele ato, né? Como eu já estava em Ilha das Flores com a obra já iniciada, que nós já estávamos na cidade, já estávamos também já abrindo a obra no Serrão e Brejo Grande, né? E Estiva do Raposo, que era Pacatuba. Então eu coloquei no meu coração em abrir nessa região essas obras, né? E com isso aí foi me aperfeiçoando. Foi então quando o pastor me incentivou, larguei trabalho, larguei tudo, me abracei com a obra e estou até hoje, graças a Deus e pela obra. Eu lembro de uma mensagem da pastora Cida, onde pregando ela citou uma frase que marcou, né? Eu diria que foi o ponto principal para que eu pudesse assumir compromisso, quando ela disse que, quando ela citou a seguinte frase, que é melhor fazer a obra de Deus com lutas, com dificuldades, do que ver muitas almas indo para o inferno. Essa palavra mudou minha vida. E a partir daí eu vi o quanto era necessário assumir o meu compromisso e algo que eu já percebia que era um chamado de Deus na minha vida. O meu chamado ministério, eu já fazia parte também do corpo diaconal da igreja, onde eu já estava servindo a Jesus Cristo. E sempre a gente temos o desejo de querer ganhar almas. Eu já tinha o desejo de querer ganhar almas. Porque eu me encontrava em um mundo que não tinha solução. E por eu já estar conhecendo um caminho, né, diferente e bom, eu também poderia ver também as pessoas de fora que elas poderiam estar também naquele mesmo caminho que eu. E aquilo foi me batendo o desejo de querer ganhar almas para Jesus, de tirar aquelas pessoas do mundo. E tendo um pastor como o pastor Luiz, que eu falo pastor, mas para mim, na minha vida, ele não foi totalmente um pastor. Eu posso chamar de pai. Porque ele na minha vida foi tudo, Até hoje, o pastor Luiz ele tem sido um exemplo muito grande para mim, para minha família, a mudança toda que tem acontecido comigo. Eu só tenho que agradecer em primeiro lugar ao pastor Luiz, porque ele foi esse caminho, foi essa luz na minha vida, que Deus colocou para que eu possa conhecer a verdade, para que eu possa sair de um mundo de prejuízo. E graças a Deus hoje a minha vida é outra. Eu lembro como hoje, no primeiro dia que eu tive na igreja quadrangular, quando funcionava ainda o santuário ali na Rua de Capela. Ele fazia um trabalho ali na igreja, na Rua de Capela, e visitava as pessoas que trabalhavam ali no centro. E ele foi visitar o meu trabalho e passou um tempo falando de Jesus para mim. Aí foi quando a igreja ali na Rua de Capela fechou e nós tivemos que ficar frequentando a igreja sede. Passando por lá assim um pouco debilitado, um pouco triste, magoado com tudo que tinha acontecido. Mas ali Deus me deu a oportunidade de entrar ali. E eu entrei pela primeira vez e estou aqui até hoje. E muito feliz, abençoado por Deus. E o pastor